Aleluia. Gente, geralmente quando o pregador é da casa, eu não venho aqui em cima não, mas hoje a gente tem um pregador internacional aqui, primeira vez dele pregando no culto de quarta-feira, então é com muita alegria que eu queria convidar o meu irmãozão, Paulo, supervisor da Rede Vermelha, marido da Renata, pai da Radassa, pastorzão de multidões, pastorzão do Frontline, do Biuan. Você pode estender sua mão para cá? Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Paulo, por esse servo tão excelente, tão dedicado na tua obra, tão, Pai, movido pelo teu coração e pelo teu Espírito Santo a fazer tudo com tanto amor. Jesus, eu te agradeço pela vida do teu filho e peço que nessa hora o Senhor use ele de maneira livre, Pai, de maneira a abençoar as nossas vidas e os nossos corações. Pai, eu creio que o Senhor já gerou uma palavra, que o Senhor já gerou uma direção no coração do teu filho, e a minha oração é que nessa hora o Paulo seja um instrumento, Pai, que ele seja a boca de Deus para as nossas vidas, que ele possa, Deus, trazer aquilo que está no teu coração diretamente para os nossos nessa noite, que o Senhor possa nos preparar, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e que o Senhor use a vida do Paulo, Senhor, para trazer essa mensagem aos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Gostam de constranger a gente, né, gente? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu estou extremamente honrado de estar aqui, né, hoje, trazendo essa mensagem, mas também tenso, né, de estar pregando aqui pela primeira vez num culto de quarta-feira. Normalmente estou aqui no sábado, né, com a juventude, com o Biuan, né, e hoje no culto de quarta-feira a responsabilidade, né, a unção é bem maior, ainda mais depois de 3 semanas sendo abençoado pelo Wallace, pela Nina, pelo João, né, trazendo palavras maravilhosas. E hoje eu recebi essa missão de estar encerrando essa série que Deus colocou no coração do Wallace, né, que é sobre casas de fé. E linkou muito com o que a gente estava falando na juventude. A gente estava falando na juventude sobre o poder da mesa, que lembra muito as mesas da nossa vida, as mesas das nossas casas, né? Mas falando sobre o assunto dos cultos de quarta-feira, que é a casa de fé, eu queria perguntar para vocês hoje: todo mundo aqui sabe preparar a casa para receber alguém importante? Quando a gente recebe alguém comum, né, que habitualmente está lá na nossa casa, a gente dá aquela varridinha, dá aquela ajeitadinha, mas não dá aquela moral, né? Porque quando vai alguém especial, a gente organiza a casa toda, a gente limpa aquilo que a gente ia deixar para depois, a gente esconde aquelas coisas que a gente não quer que veja, né? Então a gente dá aquela moral na nossa casa. E eu lembro que quando a gente chegou aqui na IBA, a gente foi lá para a célula do João, eu escolhi o Deus, e quando a gente chegava lá, a gente sentia o cuidado da gente sendo recebido naquela célula. Todas as pessoas que falavam algo, eles se atentavam aos detalhes. Eu lembro de uma vez alguém falar que gostava de café 8 horas da noite na célula, e depois daquele dia toda a célula tinha um cafezinho lá 8 horas da noite. A pessoa chegava como? Animadaça, né, depois, né? Mas por que João e Silvia faziam isso? Faziam por quê? Porque gostavam de organizar a casa, receber pessoas? Não, eles faziam porque eles sabiam que as pessoas que estavam entrando naquela casa seriam famílias que estavam sendo restauradas, seriam vidas que estavam sendo transformadas, seriam famílias que estavam sendo curadas. Então, quando a gente arruma a nossa casa, a gente não fala somente da nossa casa em específico, a gente está arrumando a nossa casa para a gente receber aquelas pessoas especiais. A nossa casa também é a nossa vida. E engraçado que a gente cria algumas versões das nossas casas e nossas vidas, dependendo do local que a gente está e das pessoas que a gente está convivendo. Às vezes a gente tem uma versão da nossa casa, da nossa vida no nosso trabalho, às vezes a gente tem uma versão da nossa vida na nossa casa, às vezes a gente tem uma versão
da nossa vida na nossa igreja. Às vezes a gente tem uma versão da nossa vida em todos os lugares que a gente vai. Não vou nem falar nas redes sociais, porque as versões das casas das redes sociais, a gente lá leva umas perfeições, né? Todo mundo ali tem uma vida perfeita. Mas Jesus, ele nunca procurou casas perfeitas. Jesus procurou casas disponíveis. E é isso que torna a passagem de hoje que a gente vai ler tão importante. Porque humanamente falando, essa pessoa era o tipo de pessoa que ninguém convidaria para estar na casa dela. Mas espiritualmente falando, esse era o tipo de pessoa que Jesus se convida e se decide a visitar. Zaqueu, que é quem a gente vai falar hoje, não era somente um cobrador de imposto. Ele era visto pela sociedade por alguém que era um traidor, por alguém que era injusto, por alguém que tinha criado uma riqueza e ficado rico às custas dos outros. E ele era extremamente rejeitado pela sociedade. Ou seja, se existisse alguém naquela época que era tão distante de Jesus, esse era Zaqueu. Mas esse texto que a gente vai ler nos mostra algo poderoso, como a gente já falou aqui, que Jesus, ele não quer casas perfeitas, ele procura casas disponíveis, porque quando ele entra não é só uma visita, ele traz a salvação para aquela casa. A passagem que vamos ler está em Lucas 19, do 1 ao 10, convido a abrir a sua Bíblia. Depois que o pastor falou, a gente tem que carregar nossa Bíblia aí de papel. Se tiver só com aplicativo é o canivete, né, pastor? Lucas 19, do 1 ao 10. Todo mundo abriu? Vai nos dizer assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oremos. Senhor Jesus, que assim como o Senhor falou comigo, Senhor, lendo essa passagem, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, como uma semente, Senhor, cair em solos férteis, Senhor, nessa noite, Senhor. Meu Pai, corações e mentes, Senhor, venham estar aqui, Senhor, disponíveis para receber, Senhor, esse alimento fresco, Senhor, que é a Tua palavra, Deus. Meu Pai, que não seja nenhuma palavra vindo de mim, Senhor, que tudo venha do Teu Espírito Santo, Senhor. Meu Pai, eu coloco, Senhor, diante de Ti, Senhor, essa mensagem, Senhor, e que o Senhor leve, Senhor, ao Teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com eles, Senhor. É a oração que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Jesus, aqui nesse cenário, ele estava passando pela última vez em Jericó. Naquela semana, ele seria crucificado. Esse momento era a chance que a salvação estava chegando para aquela cidade. Zaqueu, ele enxergou isso.
E aqui vemos que a salvação, ela começa com uma busca. No versículo 3 a gente vai ver que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu, ele não começa perfeito, ele começa curioso. E hoje você pode ter chego aqui não somente curioso, mas pode ter chego cansado, pode ter chego ferido, pode ter chego aqui sobrecarregado. Mas Jesus, ele quer encontrar Zaqueu. Jesus aqui a gente vê que Zaqueu, ele estava ali no meio da multidão, querendo ver Jesus, mas Jesus já estava vendo Zaqueu. Zaqueu, nesse primeiro momento, a gente vê aqui no versículo, ele faz uma ação, que é subir numa árvore. Subir numa árvore, a gente às vezes vai pensar que é tão difícil. Para mim hoje é quase impossível, para você às vezes é muito fácil. Mas Zaqueu, nessa ação que ele faz, ele vence aqui o status social, ele vence aqui a reputação que ele tinha, porque ele não era somente um cobrador de imposto, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E independente do que iam falar sobre ver ele subindo naquela árvore, ele toma essa ação e sobe naquela árvore. Zaqueu aqui, ele também vence a sua condição física, porque aqui nessa passagem a gente vê que ele era de uma estatura baixa. E se a gente vê uma figueira brava, eu procurei lá na internet, falei, cara, o que é uma figueira brava? Não conheço muito de árvore. E fui ver, cara, uma árvore estrondosa, bem difícil você subir ali, né? E Zaqueu venceu a sua estatura física e subiu. Você imagina, ele era chefe do cobrador de impostos, subindo numa árvore difícil. Você imagina a cena. Ele não ligou para nada disso. Ele só queria ver Jesus. E ele subiu naquela árvore. Aqui a gente vê também que ele vence o seu orgulho, porque não importava o que estavam falando dele nessa cena, ele queria ver Jesus. E quem quer ver Jesus faz o que for preciso para isso acontecer. Hoje tem muita gente que quer ter Jesus na sua vida, mas não quer mudar o seu estilo de vida. Quer que o evangelho se adapte a ela, e não ela se adapte ao evangelho. Tem muita gente que às vezes quer uma resposta, mas não quer ir buscar. Poxa, eu quero uma oportunidade de emprego. Pô, mas caraca, tem que fazer um perfil, comercial lá no LinkedIn. Pô, tem que fazer um network, tem que procurar algumas pessoas. Pô, cansadão. Será que você quer mesmo? Não está tendo força de buscar. Podemos aprender aqui com Zaqueu que o encontro com Jesus, ele vale muito mais do que manter uma aparência. A salvação, ela começa a acontecer aqui nesse cenário, na vida de Zaqueu, quando Jesus, ele se convida para entrar. E a gente pode ver aqui no versículo 5, quando Jesus diz assim para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Isso, como falamos anteriormente, mostra que Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus já estava vendo Zaqueu. Eu lembro da minha infância, eu morei em vila a maioria da minha infância, e a gente brincava muito de pique-esconde. E a gente brincava de pique-esconde naquelas casas que estavam sendo construídas na vila. Então a gente já sabia ali os melhores esconderijos, já sabíamos ali por brincar muito aonde cada um gostava mais de se esconder. Então às vezes a gente saía já dali contando o número, já, fulano, desce daí, já te achei. E às vezes estava passando um vizinho na vila, tinha alguns carros parados assim, vagas, aí via alguém e falou: ó, Beltrano está aqui. Aí tu já fala: ó, Beltrano, estou te vendo aí atrás do carro. E aqui, fazendo uma alegoria com esse momento, eu vejo Zaqueu subindo naquela árvore, querendo ali
se misturar na multidão e ver Jesus de um outro ângulo, falando assim: pô, Jesus vai passar por aqui, então ele vai estar aqui, todo mundo em volta dele, não vai olhar para cima, mas eu vou ver ele. Então ele sobe naquela árvore ali. Eu imagino o Espírito Santo vindo na frente assim, aí Jesus, olhando para Jesus e falando assim: ó, Zaqueu está aqui, olha para cima. Ele não ia conseguir fugir, porque Jesus, ele vira para Zaqueu e fala: eu quero ir na sua casa. Aqui, meus irmãos, a gente vê que a graça, ela chega antes do encontro. Nesse momento onde Jesus vê, né, com Zaqueu, ele acontece antes da transformação de Zaqueu. E isso demonstra para a gente que Jesus, ele já estava vendo Zaqueu, porque ele chamou Zaqueu pelo nome, ele se convidou para ir na casa de Zaqueu, e ali ele escolhe entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele não pediu em nenhum momento, ele só queria ver, ele estava curioso, mas Jesus, ele decidiu entrar. Você pode ter chego curioso aqui hoje, não precisa você estar perfeito, não precisa você estar pronto. A presença dele é que nos transforma. Eu lembro de alguém muito próximo a mim, eu convidando para voltar para os caminhos do Senhor, e essa pessoa falando: não, cara, mas eu só vou voltar depois que eu acabar com os esquemas aqui. Eu falei para ele: meu irmão, volta, que logo em seguida você vai conseguir ajeitar o seu esquema, logo em seguida vai te incomodar, porque a presença de Deus, quando ela entra, ela nos transforma. Zaqueu, ele recebe Jesus com alegria, mas não para por aí. Quando Zaqueu, ele vê as pessoas reclamando porque Jesus estava entrando na casa de um pecador, ele, antes da transformação visível, ele demonstra a transformação que a presença de Jesus causa. Porque antes de Jesus falar sobre salvação, ele já dá um passo, ele fala que vai devolver 4 vezes mais aquelas pessoas que ele extorquiu, ele vai dar metade dos seus bens aos pobres. E Jesus nem tinha falado de salvação ainda, Jesus só tinha falado que ia entrar na casa dele. Isso aqui não é emoção, isso aqui é uma transformação visível, porque a salvação, ela gera em nós uma transformação visível. Em nenhum momento Zaqueu aqui, ele foi pressionado, em nenhum momento aqui ele foi cobrado, em nenhum momento aqui ele foi exposto, ele foi somente encontrado. E quando alguém é encontrado por Jesus, muda suas atitudes, muda suas prioridades, muda o seu comportamento. E se você acha que a salvação não muda nenhum desses 3 que eu falei, atitudes, comportamento e prioridades, me desculpa, mas isso não passa de um discurso religioso. Aqui eu lembro de um testemunho muito familiar, literalmente, que é da minha família, da minha mãe, uma mulher cheia de fé, que transformou a nossa casa em uma casa cheia de fé. Meus pais, eles se casaram numa igreja aqui perto dos bombeiros, né? E na época eles não eram cristãos, então meu pai, ele bebia, mas ele bebia num nível que ele se tornou alcoólatra ao ponto de os meus tios chamarem a minha mãe num canto antes deles casarem e falar assim: olha, não casa com ele,
não casa com o nosso irmão, porque ele não tem futuro. Ele é um alcoólatra. Você merece alguém melhor. Mas minha mãe, ela se converteu após casar, e ela começou a orar pelo meu pai, até que ele tivesse o real encontro com Jesus. E desde então meu pai não bebeu mais uma gota de álcool. Mas aí você vai me falar: poxa, Paulo, mas aí ele se converteu, falou que não vai beber mais álcool, parou de frequentar esses lugares, deixou de ir aos bares que ele ia e tudo mais. Mas não, meu irmão, meu pai, a profissão dele era garçom, e por muitos anos, depois de entregar a sua vida para Jesus, ele continuou servindo pessoas das bebidas mais variadas e mais caras possíveis, porque ele era garçom na orla de Copacabana. Mas aquilo já não era mais a identidade do meu pai. Ele já não era mais um irmão alcoólatra. Deus trouxe para a vida do meu pai, para a minha casa, salvação, e trouxe uma nova identidade, trouxe um propósito para o meu pai. Nós temos que entender que a salvação, ela renova a nossa identidade, nos dá uma nova identidade e nos traz um propósito. Aqui a gente chega no ponto mais alto do encontro de Jesus com Zaqueu. Depois da conversa, depois da transformação visível que ele demonstra, Jesus olha para tudo aquilo e diz: houve hoje salvação nesta casa. Mas o que me salta aos olhos aqui é, na verdade, o que Jesus não falou. Ele poderia ter falado aqui que Zaqueu melhorou, porque ele falou que ia dar metade dos bens dele para os pobres. Pô, Zaqueu melhorou já, ó. Ele poderia ter falado aqui que Zaqueu estava se tornando uma pessoa muito boa. Ele falou que ia restituir quase 4 vezes mais que ele um dia extorquiu. Mas Jesus, ele fala: hoje houve salvação. Jesus não veio somente para melhorar o comportamento de Zaqueu, ele veio para transformar a vida de Zaqueu. Tem muita gente tentando mudar só por fora, dar um jeitinho, dar aquela pintura antes do Natal, né? Para receber a família, dar aquela pintura na casa. Mas não adianta nada se a casa continuar bagunçada. Zaqueu, ele não teve apenas uma mudança de imagem. Zaqueu, ele teve um real encontro com Jesus. Isso aqui ficou muito claro nas atitudes dele. Quando ele fala que vai dar metade dos bens, quando ele fala que ele vai consertar aquilo que ele fez de errado, quando ele fala que ele quer viver algo novo. Não porque alguém o obrigou, em nenhum momento Jesus obrigou Zaqueu a fazer isso. Ele faz isso porque Jesus entra na vida dele, e quando Jesus entra, alguma coisa muda na nossa vida. Isso pode falar muito dos dias de hoje, gente. E dói falar um pouco sobre isso. Porque a gente pode estar aqui na igreja, mas longe de Jesus. A gente pode saber versículos de cor, a Bíblia, de cor e salteado, mas a gente chegar em casa e tratar mal as pessoas da nossa casa. Nós somos a Bíblia que eles talvez não vão ler. E aí não adianta a gente falar de um versículo de cor e salteado e não viver isso. Nós podemos levantar a mão aqui no culto, mas chegar em casa e viver presos nas mesmas coisas do passado, que a gente esconde lá no quartinho da bagunça. A salvação, ela não é uma maquiagem espiritual, gente. Jesus não entrou na casa de Zaqueu para deixar ele com a aparência de homem bom.
Jesus entrou para salvar o que estava perdido. Às vezes a nossa casa também parece arrumada por fora, como a gente falou, mas bagunçada por dentro. E aí sempre existe aquele quartinho da bagunça, aonde a gente guarda, entulha tudo ali, e toda vez que a gente recebe uma visita fala: não, nesse quarto aí tu não entra, esse quarto aí esquece, nem existe aqui na minha casa. Mas esse quarto da bagunça na sua vida, às vezes guarda orgulho, às vezes guarda um pecado escondido que você acha que ninguém vê, mas Jesus está vendo. Às vezes guarda feridas que dói tanto, que você guardou ali naquele quartinho para ninguém acessar, porque a reação que você tem quando você fala disso, meu Deus, vira um furacão, tá mania. Guarda às vezes vícios, ansiedade por uma resposta. Às vezes guarda até uma vida com Deus que está cada vez mais fria. Mas aqui na igreja, virando manto aqui, mas chega em casa está frio. Quando Jesus entra, Ele mexe justamente nesse quartinho. Ele muda a nossa forma de falar, Ele muda a nossa forma de agir com outras pessoas, Ele muda a nossa forma de lidar com as nossas prioridades na nossa vida, onde a gente começa a priorizar o reino dEle. Quarta-feira não vira mais a quarta-feira do futebol, domingo não é mais o domingo do futebol, sábado não é mais o sábado da feira. Todos os nossos dias se tornam dias do Senhor. Em todo momento a nossa casa se torna uma casa de fé, a nossa vida se torna uma vida de fé. E o mais bonito é que Jesus falou de salvação antes que Zaqueu tivesse com tudo resolvido. Porque Jesus, Ele não espera a casa ficar perfeita para entrar, gente. E Jesus, Ele continua dizendo no versículo 10, versículo 9, porque também este é filho de Abraão. Para quem estava ouvindo aquilo ali, essa frase tinha muito peso, porque Zaqueu, ele era visto como traidor, ladrão, alguém rejeitado pelas pessoas, como a gente já falou aqui. Mas a cidade toda enxergava ele pelos erros dele. Mas Jesus olhou para Zaqueu e devolveu a identidade dele, deu uma nova identidade para ele. É como se Jesus dissesse: vocês enxergam um pecador, mas aqui eu enxergo alguém que ainda tem valor. O pecado faz a gente perder muita coisa, mas uma das principais coisas que ele nos faz perder é a nossa identidade. Tem gente que começa a se definir pelos próprios erros. Poxa, eu sou isso porque, cara, eu sempre fui assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, não tem mais jeito para mim. Ou começa a se definir pelo que os outros sempre falaram para você: você não presta, você nunca vai mudar, você estraga tudo, Deus não quer ninguém assim igual você. Só que Jesus, Ele não chamou Zaqueu pelo passado de Zaqueu, Ele chamou ele pela nova identidade que ele tinha para Zaqueu. Tem pessoas hoje completamente perdidas de quem são, pessoas sem direção, famílias sem rumo, pessoas que vivem por aprovação de outros, mas nada disso sustenta a nossa alma. Quando Jesus entra, Ele nos reposiciona. Por isso, depois do encontro, Zaqueu já não está mais tentando provar valor para ninguém. Antes ele buscava o reconhecimento através do dinheiro dele. Agora ele encontrou algo muito maior, algo muito mais valioso, que era a presença de Jesus.
Porque quem encontra Jesus para de viver correndo atrás de validação dos outros o tempo todo. O que importa para você, quando você encontra Jesus, é o que Ele tem para você. Talvez hoje seja a realidade de muitos. Pode até sorrir, trabalhar, conversar, mas por dentro está perdido. Não se encontra, não sabe quem é você mesmo. Chega em casa, fica tonto. Jesus continua fazendo o mesmo hoje, restaurando a identidade e trazendo de volta quem se perdeu no caminho. Jesus pega a gente desacreditada, Ele devolve o propósito, dá uma nova identidade para essa pessoa. Pega alguém quebrado e dá dignidade para aquela vida. Ele vê valor onde o mundo vê algo perdido. Quando Jesus entra numa casa, Ele não só muda o ambiente, Ele muda a história de quem está nela. E Jesus encerra esse encontro no versículo 10, onde Ele vai nos dizer: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui nós vemos a missão de Jesus. Ele veio nos buscar e nos salvar, pois nós estávamos perdidos. Durante esse mês nós falamos no primeiro encontro que Jesus trouxe alegria para casa, no segundo encontro que Ele trouxe restauração, no terceiro que Ele trouxe arrependimento e perdão, e hoje estamos falando que Ele traz salvação. Você pode ter chegado aqui igual Zaqueu, curioso, mas sem identidade, sem propósito. Mas Jesus está aqui hoje para transformar a sua casa numa casa cheia de fé. Jesus está te perguntando, igual Ele fez com Zaqueu hoje: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Fernando, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Carol, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Eu posso não conhecer o seu nome, ou não ter dito, mas Jesus, Ele já te enxerga, Ele já está te vendo, e o Espírito Santo já está te denunciando, ó: acabei de achar mais um, acabei de achar outro, acabei de achar outro. Hoje eu quero te fazer duas perguntas. Jesus pode entrar na sua casa? A segunda é um pouco mais difícil do que a primeira. Ele vai entrar apenas para visitar, ou Ele vai poder transformar tudo, inclusive o quartinho da bagunça? Antes de você responder, eu quero te confessar um segredo. Quando Ele entrar, nada vai ser como antes. Tudo será transformado. Te peço para esse momento fechar os olhos, baixar sua cabeça. Hoje é o dia que a salvação chega na sua casa. Se você um dia esteve vivendo o propósito de Deus, sendo usado, vivendo algumas experiências com Ele, mas por algum motivo foi levado a se afastar, e hoje você decidiu subir na figueira brava e vir até a igreja, hoje é dia de recomeçar, para nunca mais você sair dos caminhos do Senhor Jesus. E se há alguém aqui hoje também que quer fazer isso de uma forma, quer entregar sua vida para Jesus de uma forma verdadeira, como a primeira vez e última, eu convido vocês a estarem fazendo uma oração comigo. Não precisa nem orar alto,
mas olhe para o seu coração nesse momento. Senhor Jesus, hoje eu decidi subir na figueira brava e me despir do meu orgulho, do meu status, do meu eu, e te receber na minha vida, na minha casa. E a partir de hoje, não sou eu mais quem vive, o Senhor que vive em mim. Eu aceito hoje o Senhor como meu único Salvador, e decido hoje te receber na minha casa, transformando ela em uma casa cheia de